Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel, no deserto a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufi, entre Parã e Tofelabã, reis Herote e de Zabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles, depois que derrotou Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Baçã, que habitava em Asterote, a leste do Jordão, na terra de Moabe. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Neguebi, ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sob juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho os seus problemas, as suas cargas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os desaneei como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião ordenei aos juízes de vocês: atendam às questões de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, como também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse:
Vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins, então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se. Então demos meia volta e partimos para o deserto, pelo caminho do mar vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora andem para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao largo de nossos irmãos. Os descendentes de Esaú que habitam em Seir, saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas,
nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refães. Mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus. Mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se e atravessem o vale de Zerede. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades-Barneia até quando atravessamos o vale de Zerede, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos refães, que ali habitaram no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins, mas o Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Quando exterminou os Oreus diante deles, os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. Até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon, vejam que eu entreguei em suas mãos Sion, o amorreu, rei de Hesbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Sion, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão, e através dele a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Sion, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Sion e sua terra. Comece a ocupação. Tome posse da terra dele. Então Sion saiu à batalha contra nós em Jaza,
com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até... Depois voltamos e subimos rumo a Bassã. Og, rei de Bassã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse que eu não tivesse medo dele, pois o havia entregado em nossas mãos com todo o seu exército, e também nos daria a terra dele. Faríamos com ele como fizemos com Sion, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, o reino de Og em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos, portas e trancas, além de muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, como fizemos com Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades e matando homens, mulheres e crianças. Mas tomamos como espólio de guerra todos os animais e o despojo da cidade. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam Hermon de Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bassã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bassã. Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos reféns. A sua cama de ferro média, cerca de 4 metros de comprimento, por quase 2 de largura, e ainda está em Rabá dos Amonitas, da terra da qual tomamos posse naquela época, o território de Aroer, junto ao ribeiro do Arnon. E mais da metade dos montes de Gileade com as suas cidades dei-o às tribos de Ruben e de Gade, o restante de Gileade. E também toda a Bassã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Argob em Bassã era conhecida no passado como terra dos reféns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gessuritas e dos Macatitas. Essa região recebeu seu nome
E até hoje Bassã é chamada povoados de Jair, desde Gileade a Maqui. As tribos de Ruben e de Gade, dei a região que vai de Gileade até o ribeiro do Arnon, cuja fronteira passava pelo meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas, bem como Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão. Desde Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente de seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e que eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Depois disso vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhes dei. Na mesma ocasião também ordenei a Josué: você viu com os próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês passarão. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus há no céu ou na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Deixa-me atravessar e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Disse apenas: basta, não me fale mais sobre isso. Ordenou que eu subisse ao ponto mais alto do Pisga e olhasse para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, vendo a terra com os meus próprios olhos, porque eu não atravessaria o Jordão. Mandou que eu desse ordens a Josué, que o fortalecesse e encorajasse, pois ele atravessaria a frente deste povo e lhes repartiria por herança a terra que eu apenas veria. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos
o que o Senhor fez em Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Apenas tenham muito cuidado, para que nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a vida e contê-nas a seus filhos e a seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando Ele me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte. O monte ardia em chamas que subiu até o céu, e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança. Os 10 mandamentos, escreveu-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. E naquela ocasião mandou-me ensinar-lhes decretos e leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma, semelhante a homem ou mulher, a qualquer animal da terra, ave do céu, criatura que se move rente ao chão, ou peixe das águas debaixo da terra. E ao erguerem os olhos ao céu e verem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, não se desviem para se prostrarem diante deles, nem prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês o Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança. Como hoje se pode ver, o Senhor irou-se contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês por herança. Eu morrerei nesta terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês, e não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem há muito tempo na terra, se corromperem fazendo ídolos de qualquer tipo, e fizerem o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse. Ao atravessar o Jordão, vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos.
O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações, para onde Ele os levará. Lá prestarão culto a deuses de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o coração e de toda a alma. Quando estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois Ele é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de uma extremidade dos céus à outra, se já aconteceu algo tão grandioso, ou se ouviu algo semelhante. Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram e continuou vivo? Que Deus decidiu tirar para si uma nação do meio de outra, com provas, sinais, maravilhas, lutas, mão poderosa, braço forte e feitos temíveis, como tudo que o Senhor, o seu Deus, fez por vocês no Egito, diante dos seus próprios olhos. Tudo isso lhes foi mostrado para que Então Moisés convocou todo Israel e disse: ouçam os decretos e as ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-los, pois o Senhor, o nosso Deus, fez uma aliança com o povo em Horebe, não apenas com os antepassados, mas com todos os que ali estavam vivos. O Senhor falou com o povo face a face do meio do fogo. No monte Moisés ficou entre o Senhor e o povo para declarar a palavra, porque eles tiveram medo do fogo e não subiram o monte. E Deus disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolo ou imagem de coisa alguma no céu, na terra ou nas águas. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás. Porque o Senhor é Deus zeloso, que castiga a maldade até a terceira e quarta geração dos que o desprezam, mas trata com bondade até 1000 gerações os que o amam e guardam os seus mandamentos. O povo foi orientado a não tomar em vão o nome do Senhor, pois Ele não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Deveriam guardar o dia de sábado para santificá-lo, trabalhando 6 dias e descansando no 7º, sem que nesse dia trabalhassem nem eles, nem filhos, servos, animais ou estrangeiros em suas portas, lembrando que foram escravos no Egito e que o Senhor os tirou de lá com mão poderosa. Deus ordenou ainda: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçarás nem a mulher, nem a casa, nem qualquer bem do teu próximo. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia em
alta voz no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, sem acrescentar mais nada. Então as escreveu em 2 tábuas de pedras, entregou a Moisés. Quando o povo ouviu a voz vinda do meio da escuridão e viu o monte em chamas, os chefes das tribos e suas autoridades se aproximaram de Moisés e reconheceram que o Senhor lhes mostrara sua glória e majestade, e que tinham ouvido sua voz do fogo. Vendo que Deus fala com o homem, este continua vivo, temendo morrer por causa do grande fogo. Pediram que Moisés se aproximasse para ouvir tudo que o Senhor dissesse e depois lhes relatasse, prometendo ouvir e obedecer. O Senhor disse que tinha ouvido o que o povo falou e que eles tinham razão, desejando que sempre mantivessem no coração essa disposição para temer e obedecer a todos os seus mandamentos, para que tudo fosse bem com eles e seus descendentes para sempre. Mandou que Moisés dissesse ao povo para voltar às tendas, enquanto ele permaneceria com Deus para receber toda a lei, os decretos e ordenanças que deveria ensinar ao povo para cumprir na terra que receberiam por herança. Por isso Moisés exortou o povo a ter cuidado de fazer tudo como o Senhor ordenara, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, andando sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou, para que tivessem vida, lhes fosse bem e prolongassem os dias na terra da qual tomariam posse. Esta é a lei, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que fossem ensinados, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo tomar posse. Assim vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor e obedecerão a todos os seus mandamentos todos os dias da vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso, numa terra onde manam leite e mel, como prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que estas palavras hoje ordenadas estejam em seu coração. Ensine essas palavras com persistência a seus filhos, falando delas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Quando o Senhor os conduzir à terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó, com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, casas cheias de tudo que há de melhor, cisternas que não cavaram, vinhas e oliveiras que não plantaram. E
quando comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado para não esquecer o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, prestem culto somente a Ele e jurem apenas pelo seu nome. Não sigam outros deuses, pois o Senhor, Deus zeloso que está no meio de vocês, pode irar-se e bani-los da face da terra. E não devem pôr o Senhor à prova como em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos, preceitos e decretos que o Senhor ordenou. Façam o que é justo e bom diante dele, para que tudo lhes vá bem e para que entrem e tomem posse da boa terra, prometida sob juramento aos antepassados, expulsando todos os inimigos, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando o filho perguntar o significado desses preceitos, decretos e ordenanças, vocês dirão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, realizando sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito, o faraó e toda a sua família. Ele nos tirou de lá para nos trazer e nos dar a terra prometida aos nossos antepassados. Ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que o temêssemos, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida. E se nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, conforme Ele ordenou, isso será a nossa justiça. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para tomá-la por herança, expulsará diante de vocês muitas nações, 7 delas maiores e mais fortes que vocês. E quando o Senhor as entregar em suas mãos, vocês as derrotarão e as destruirão totalmente, sem fazer tratados nem ter piedade, nem se casando com elas, para que não desviem seus filhos a servir a outros deuses. Os altares dessas nações deveriam ser derrubados, suas colunas e postes sagrados destruídos e seus ídolos queimados. Pois Israel é povo santo ao Senhor, escolhido dentre todos os povos como seu tesouro pessoal. Não por ser numeroso, mas porque o Senhor os amou e cumpriu o juramento feito aos antepassados, tirando-os do Egito com mão poderosa. Devem saber que o Senhor é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos, mas retribui com destruição os que o desprezam. Por isso devem obedecer à lei, aos decretos e ordenanças que hoje são ordenados. Se obedecerem e cumprirem essas ordenanças, o Senhor manterá a aliança e a bondade prometidas sob juramento aos antepassados. Amará e abençoará o povo, multiplicando, abençoando filhos e frutos da terra, cereal, vinho novo, azeite e as crias do gado e das ovelhas. Na terra prometida, Israel será mais abençoado que qualquer outro povo. Nenhum homem, mulher ou animal do rebanho
será estéril, e o Senhor os livrará das doenças, não lhes trazendo as pragas terríveis do Egito, mas infligindo-as aos inimigos. Devem destruir todos os povos que o Senhor lhes entregar, sem olhar com piedade, nem servir aos deuses deles, para que isso não se torne armadilha. Se disserem, essas nações são mais fortes que nós, como poderemos expulsá-las? Não devem temer, mas lembrar do que o Senhor fez com o Faraó e com todo o Egito, dos grandes sinais, maravilhas, mão poderosa e braço forte com que foram libertos. Assim o Senhor fará com todos os povos que agora temem. O Senhor ainda enviará pânico entre eles, até destruir o restante, inclusive os que se esconderem. Israel não deve apavorar-se, porque o Senhor que está com eles é Deus grande e temível. Essas nações serão expulsas aos poucos, para que os animais selvagens não se multipliquem contra Israel. Mas o Senhor as entregará, lançando-as em grande confusão, entregando também seus reis, apagando o nome deles de debaixo do céu, de modo que ninguém consiga resistir. As imagens dos deuses dessas nações devem ser queimadas, e Israel não deve cobiçar a prata e o ouro que as reveste, pois isso é detestável ao Senhor e seria armadilha. Nada do que é detestável deve ser levado para dentro de casa, para que não se torne também separado para destruição. Tal coisa deve ser considerada proibida e totalmente detestada, pois está destinada à destruição. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras,
azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês.